Este episódio não é sobre moralidade, nem sobre comunicados diplomáticos, nem sobre versões oficiais. É sobre poder, sobre interesses, sobre como um país com as maiores reservas de petróleo do mundo chegou ao colapso total e acabou no centro de uma intervenção militar direta dos Estados Unidos. A Venezuela é um caso extremo, mas não é um acidente histórico. É um resultado complexo de decisões políticas acumuladas, de dependência de muitos recursos, de repressão e de uma disputa geopolítica que vai ultrapassar largamente as suas fronteiras. Sejam muito bem-vindos ao episódio 79 de Política que Interessa. Venham comigo. No dia 3 de janeiro de 2026, às 4h20 da manhã, uma única mensagem publicada pelo Presidente dos Estados Unidos alterou de forma irreversível o equilíbrio político da América Latina. Donald Trump anunciou que as Forças Armadas norte-americanas tinham realizado uma operação militar em larga escala na Venezuela e posteriormente capturado o seu presidente Nicolás Maduro. Em poucas palavras, os Estados Unidos assumiam claramente uma intervenção direta num Estado soberano desta região, algo que não acontecia, e é importante, desde o final da Guerra Fria. A operação foi rápida, violenta e altamente coordenada. Em menos de uma hora, forças especiais norte-americanas entraram em território venezuelano, atacaram bases militares estratégicas, conseguiram neutralizar sistemas de comunicação, destruíram infraestruturas críticas e invadiram a residência presidencial em Caracas. Explosões eliminaram a cidade ainda de madrugada. Quando o sol nasceu, Maduro já estava algemado no navio da Marinha norte-americana, a caminho dos Estados Unidos para depois responder por acusações estas de narcotráfico e terrorismo. Mas o que realmente importa aqui não é esta espetacularidade de operação. A pergunta central do episódio é outra. Como é que um país que já foi o mais rico da América Latina, que possui as maiores reservas de petróleo do mundo, ouro, minerais estratégicos e uma posição geopolítica super central, chegou ao ponto de conseguir sofrer uma intervenção militar direta dos Estados Unidos em pleno século XXI? Para responder a isto é preciso voltar atrás mais de 100 anos. No início do século XIX, Venezuela era um país agrícola, pobre e periférico. Exportava café e cacau. Tinha um estado frágil e pouca relevância internacional. Tudo muda a partir de 1922, quando são descobertas reservas gigantescas de petróleo. A partir desse momento, a Venezuela transforma-se num país rentista. O Estado passa assim a viver quase exclusivamente desta extração de petróleo e da renda associada a esse tipo de recurso. É isto que é um Estado rentista. Durante décadas, este modelo pareceu um sucesso. Entre os anos 50 e 70, a Venezuela viveu um período de crescimento económico super acelerado e bruto, estabilidade política e um consumo elevado. Caracas era a chamada Miami da América do Sul. A classe média viajava para os Estados Unidos muito confortavelmente, comprava bens importados e o país destacava-se como num continente marcado por golpes militares e ditaduras na altura. Mas essa prosperidade escondia um problema estrutural bastante profundo. A Venezuela produzia petróleo e praticamente mais nada. 95% das exportações vinham do petróleo. O Estado não dependia de impostos pagos pelos cidadãos. Dependia do quê? Desta única renda petrolífera. Isto cria um sistema político onde o poder não precisava de instituições fortes nem de prestação de contas. Porquê? Enquanto o dinheiro entrava, os problemas eram sempre adiados. Quando o dinheiro começa depois a fazer falta, o sistema revelou-se insustentável. E ele é neste contexto que surge quem? Hugo Chávez, em 98, com um discurso populista, anti-elite e anti-americano. Chávez prometeu usar o petróleo para corrigir desigualdades históricas e devolver o país ao povo. Nacionalizou esta indústria petrolífera, concentrou todo o controle do Estado sobre a economia e utilizou os lucros do petróleo para conseguir financiar programas sociais massivos. Durante alguns anos funcionou, o preço do petróleo estava alto e o regime depois tinha dinheiro para o distribuir, mas ao mesmo tempo Chagas destruiu a capacidade total produtiva do país. Empresas privadas foram expropriadas, a gestão passou para mãos políticas e militares e a economia posteriormente deixa de produzir bens essenciais. Ou seja, o Estado passa a controlar tudo, mas sem nenhum tipo de competência técnica para gerir quase nada. Quando Chávez morre, em 2013, deixa um país completamente dependente do único recurso, o petróleo, e um Estado profundamente fragilizado. Nicolás Maduro
herda esse sistema num momento crítico. Em 2014, o preço do petróleo colapsa. De um dia para o outro, a Venezuela perde quase toda a sua receita externa. Em vez de conseguir reformar o modelo, o regime escolhe imprimir dinheiro para manter os subsídios e, obviamente, o controle social. O resultado é uma das maiores hiperinflações da história moderna. A moeda perde todo o valor, os supermercados ficam vazios, os hospitais deixam de conseguir funcionar e milhões de pessoas são obrigadas a fugir do país. Perante este colapso económico, o regime responde com repressão política. O Parlamento é esvaziado de poder, o sistema judicial é depois capturado, eleições tornam-se em manipulações puras e protestos são reprimidos com violência. A Venezuela deixa de ser um regime híbrido e transforma-se mesmo numa ditadura, sustentada pelas forças armadas e por redes de corrupção ligadas ao controle de recursos. É triste. E é também neste momento que a dimensão internacional se torna muito decisiva. Isolado do Ocidente, este país, a Venezuela, foi-se aproximando da China, da Rússia e do Irão. A China financia infraestruturas e garante depois a compra de petróleo. A Rússia fornece apoio militar e proteção diplomática. O Irão ajuda a contornar sanções e coopera depois em setores estratégicos. A Venezuela transformou-se depois, assim, num ponto avançado destas potências na América Latina. Obviamente, para os norte-americanos isto é inaceitável. O país com as maiores reservas de petróleo do mundo, colado ao seu espaço estratégico, passa a funcionar como uma base de influência de rivais super importantes globais. Durante anos, Washington tentou sanções, pressão diplomática e um isolamento económico. Nada resultou, o regime sobreviveu. Em 25, a estratégia mudou. Os Estados Unidos começaram a mobilizar meios militares aos poucos no Caribe, intensificaram operações navais e prepararam o terreno para depois fazerem uma intervenção direta. A captura de Maduro, em janeiro de 2026, não é um ato isolado nem humanitário, é um ato geopolítico, é uma mensagem clara para a China, a Rússia e o Irão. A América Latina continua a ser uma zona de influência só norte-americana. É esta a mensagem. A intervenção não é apenas sobre democracia ou drogas, é sobre petróleo, minerais estratégicos, terras raras, rotas comerciais e equilíbrio do poder global. Com Maduro fora do caminho, abre-se a possibilidade de reconfigurar todo este controle sobre sobre os importantes recursos venezuelanos e depois afastar rivais estratégicos dos Estados Unidos. A Venezuela chega assim a este ponto como resultado de um processo longo e cumulativo, um Estado construído na base sobre a dependência de recursos, instituições super corroídas ao longo do tempo, um regime que escolheu depois sobreviver pela repressão e uma disputa geopolítica que acaba por transformar o país num campo de batalha indireto entre grandes potências: Irão, Rússia, Estados Unidos e a China. Chegamos assim ao fim de mais um episódio do Política que Interessa. Agradecer por estarem desse lado. Deixo, como sempre, aqui as minhas redes sociais. Subscrevam o canal, deixem um like e na próxima semana voltamos a encontrar. Até lá.